Oi, eu sou a Mili e hoje vim contar a vocês sobre uma leitura que fiz no projeto Pequeno Mês, Pequenas Leituras, em fevereiro, de A Odisseia de Penélope, da nossa autora gateira Margaret Atwood. Esse livro é uma recontagem de A Odisseia de Homero, feita do ponto de vista de Penélope, esposa de Odisseu. Segundo a autora, ela foi motivada por inconsistências, como o massacre das 12 escravas, que não foi muito bem justificada na obra original. O livro começa com Penélope, diretamente do Hades, descrevendo sua infância difícil, sendo filha de pais nada amorosos. Ela também comenta que era prima de Helena, figura famosa pela sua beleza e por ser o gatilho para a Guerra de Troia. Já nos preparativos para o seu casamento, Penélope mostra como nutre ressentimentos por Helena, que, sendo extremamente bonita, manipula todos à sua volta. Também mostra a astúcia de Odisseu, que mesmo não sendo o pretendente mais forte ou o mais rápido, vence a disputa por sua mão, embriagando levemente seus concorrentes. A astúcia característica de Odisseu também foi descrita na Ilíada de Homero, pois ele foi quem teve a brilhante ideia de construir um cavalo de madeira para invadir Troia. Como esperado, uma boa parte do livro trata da angústia de Penélope pela ausência do marido, que ao total passou 20 anos fora de casa. No ponto de vista de Penélope, um marido que, após 10 anos de guerra, leva outros 10 retornando aos braços de sua esposa, encontrando no caminho sereias, semideusas e feiticeiras sedutoras, estaria contando a verdade? Teria Odisseu realmente enfrentado um ciclope gigante? Ou apenas se metido em uma briga de bar? Penélope, como na história original, é conformista. A autora não quis reinventar a personagem, mas sim dar voz aos seus pensamentos, dando a entender que Penélope, espertamente, bajulava Odisseu quando este contava alguma história mirabolante. Por exemplo, quando este retorna a Ítaca, ela o reconhece, mas finge acreditar no seu disfarce de mendigo. A autora também nos traz elementos que preenchem lacunas da Odisseia, como a relação cada vez mais difícil dela com o filho, na ausência do pai, o uso de criadas para espionar os pretendentes que se instalaram em seu palácio e a hipótese de que Penélope, nos tantos anos de solidão, com a abordagem de tantos pretendentes, talvez tivesse dormido com algum. A partir do capítulo que descreve a confecção da mortalha para seu padrasto, a história começa a aumentar o ritmo, culminando no sangrento regresso de Odisseu e luta contra os pretendentes. Eu achei que a história poderia ter se aprofundado um pouco mais, mas sendo um livro curto, acho que a autora explorou muito bem o tema. Foi uma surpresa ver o julgamento nos tempos modernos de Odisseu, considerando seus crimes na Odisseia. Também achei curioso que, mesmo sendo um livro curto, ao longo dele, a autora trouxe diversos cânticos, provavelmente homenageando o formato em rima da Odisseia original. Confesso que gostei mais de Circe, de Madeline Miller, mas ainda assim gostei muito da Odisseia de Penélope, e recomendo a todos os que têm interesse pelas histórias gregas e que têm curiosidade em ter o outro ponto de vista de histórias clássicas. Foi uma leitura rápida e envolvente. Vocês já conheciam esse livro ou se interessaram a lê-lo? E vocês já conheciam essa autora gateira? Deixem um comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até!